se assentar. Quero também saudar aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que estou aqui para poder compartilhar com a palavra do Senhor com os irmãos. É muito proveitoso esse tempo de culto. E eu quero convidar você a abrir a palavra no livro, na carta aos Tessalonicenses, o primeiro livro primeira carta que Paulo escreve, dando sequência no capítulo 3. Estamos, ao longo desses últimos domingos à noite, nas oportunidades que eu tenho de falar aos irmãos, meditar um pouco mais sobre as partes dessa carta. Então agora eu quero ler com os irmãos os versos de 1 a 10 do capítulo 3 e depois quero orar com os irmãos para nós pedirmos a ajuda, o auxílio do nosso Senhor, tanto a mim como para os irmãos que também irão ouvir esse sermão. Então acompanhe a leitura, acompanhe com fé, ela é a palavra do nosso Cristo. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus do Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Vamos orar? Querido Deus, como é bom que nós, a tua igreja, teus filhos, a família da aliança, seja reunida em torno da tua palavra, para ouvir a tua voz. Nós precisamos, Senhor. Nós necessitamos que o Senhor fale ao nosso coração. A começar em mim, Pai. Fala conosco essa noite. Nos orienta. Nos dá entendimento prático da tua palavra, para que nós possamos sair aqui desse dia do Senhor motivados, encorajados, consolados, para vivermos, Senhor Deus, aquilo que o Senhor requer de nós e que o Senhor já comprou para nós vivermos quando o Senhor entregou a própria vida na cruz. Que o Senhor esteja com cada um de nós, desde o menor até o mais experiente,
para que a tua palavra faça sentido e tenha os seus efeitos nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito de uma ficção que foi escrita já há bastante tempo, é a de Robinson Crusoe. Eu não li o livro todo, mas já li aquilo que é uma adaptação para crianças, porque eu tenho 4 lá em casa e a gente lê bastante dessas ficções lá em casa. E uma que eu gosto é a de Robinson Crusoe. E de maneira muito interessante, o autor ele mostra como que a jornada do naufrágio desse homem tem e traz experiências muito diferentes que a gente não vê muito em ficções seculares. Mas nessa fica claro que Robinson Crusoe tem uma experiência com Deus através da palavra que ele encontra em um baú lá no naufrágio, no navio naufragado. E após alguns anos de solidão absoluta na ilha, que Robinson Crusoe ele vai resgatar um nativo, a quem ele vai chamar então de Sexta-feira. E ali, naquele encontro, e já com a palavra de Deus, com as Escrituras, Robinson Crusoe ele começa a ensinar as Escrituras para aquele nativo. E um dia, ao ver Sexta-feira compreender a graça de Deus e fazer perguntas já mais profundas, com um coração mais sincero, a fé do nativo finalmente começa a florescer. E Crusoe relata que naquele momento ele sentiu o coração dele consolado. É muito interessante isso. E uma alegria que é indescritível para ele. O progresso da fé daquele homem, Sexta-feira, fez com que todos os seus anos ali de naufrágio e sofrimento, de repente, fizessem sentido. Essa ilustração, ela tem uma ideia que é muito profunda no que diz respeito ao consolo. Pais, mães, pastores, líderes, muitas vezes, contando com a graça de Deus, estão consolados ao ver a semente do Evangelho crescendo e transformando o coração. Da mesma forma que Crusoe teve a oportunidade com Sexta-feira. E quando nós olhamos para o que Paulo está fazendo ao longo dessa carta, nós vemos Paulo sendo exatamente consolado pelas boas notícias que chegam a ele. É interessante porque desde o início o apóstolo vem exaltando essa igreja. Ele vem falando o quanto que essa igreja é saudável, mesmo que muito nova. E Paulo fala de algumas coisas que caracterizam essa graça que está abundantemente presente nessa igreja. E nós vimos isso no capítulo 1. E quando nós fomos para o 2º capítulo, nós vimos Paulo falando os motivos de ações de graças que ele encontra nessa igreja. Vimos isso há um domingo atrás. Mas nesses versos, Paulo fala do refrigério que ele e a sua equipe recebem ao ouvirem sobre o progresso da fé que está acontecendo lá em Tessalônica. Uma igreja muito nova, uma igreja que, com muita brevidade, o apóstolo teve que ir lá estar por causa da perseguição. Em Atos 17, nós vemos que Paulo prega aos Tessalonicenses e ele é perseguido pelos judeus. E ele rapidamente tem que ser retirado da cidade e ele segue então para Bereia, e só depois que a gente vai ter em Atos 17, Paulo chegando em Atenas, naquele grande texto que a gente consegue perceber a mensagem do Evangelho sendo bem contextualizada pelo apóstolo. E quando nós vemos no capítulo 18, nós vemos Paulo em Corinto trabalhando não apenas com a pregação do Evangelho,
Nós vemos Paulo também tendo que trabalhar com as próprias mãos no que diz respeito ao ganho, ao sustento da sua vida. Ele trabalha fazendo tendas. Vemos aqui até um pedaço dessa história. Mas é interessante, é intrigante o que acontece ali no verso 5 de Atos 18. Porque eu não sei se você percebeu, o apóstolo ele diz assim, Lucas diz assim a respeito do apóstolo: Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Paulo é então nessa circunstância em que Timóteo vem com boas notícias a respeito das igrejas da Macedônia e Tessalônica. Os tessalonicenses estão na Macedônia. Ele regressando com essas boas notícias, o apóstolo ele se sente mais aquecido. E ele percebe que não tem mais tempo para gastar buscando o seu próprio sustento. Então ele se entrega completamente em Corinto, na pregação da palavra. E ele é consolado por essas notícias que Timóteo traz. E motivado pelas notícias vindas, então, da igreja da Macedônia, que ele se empenha ainda mais na missão que lhe foi entregue pelo nosso Senhor. Então, partindo dessa compreensão, desse contexto, e disso que nós conseguimos perceber aqui do interesse de Paulo pelo crescimento da fé desses irmãos, eu quero pensar mais sobre o seguinte tema: consolados com o progresso da fé. Nós somos consolados com o progresso da fé quando, em primeiro lugar, a inquietação do nosso coração é correta. Volte seus olhos para o texto. Os versos de 1 a 5 nos dão a entender que o apóstolo está inquieto. Ele diz assim: pelo que não podemos suportar mais o cuidado por vós, não podendo esperar mais, em outras palavras, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. A inquietação dos missionários aqui, quanto ao efeito da perseguição na igreja, fez com que eles enviassem um obreiro que era representante dessa equipe. Ele era um grego, que podia transitar naquelas localidades ali meio disfarçadamente. Ele seria menos percebido. E com o objetivo de consolar essa igreja que, logo no início da sua plantação, passou por perseguição, e com o objetivo de fortalecer essa igreja. Mas o apóstolo inquieto, será que não devemos nos inquietar por coisa alguma, visto que o nosso Cristo, ele nos ensina que nós não devemos nos inquietar por coisa alguma? No Evangelho de Mateus, vemos Jesus usando 7 vezes essa palavra, melimanô, e 6 delas apenas no capítulo 6 de Mateus. E as coisas que Jesus nos manda não nos inquietarmos são manutenção da vida, comer, se vestir. Ele também fala que a gente não deve, lá no capítulo 6, você vai lembrar desse texto a partir do verso 25, que a gente não deve se preocupar com o progresso da nossa vida, com o que vai acontecer daqui a poucos segundos. Ou seja, naquilo que Cristo fala sobre vocês não podem aumentar um côvado, 47 centímetros da vida de vocês. E ele também fala que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. O apóstolo Paulo, ele também usa essa expressão algumas vezes. Mas a única que apresenta o mesmo sentido do uso que Cristo fez foi em Filipenses 4:6.
quando o apóstolo diz assim: não andeis ansiosos, não fiquem se inquietando com coisa alguma. Porém, vemos tanto Cristo como o apóstolo inquietos por alguns motivos. E eu quero aqui defender a ideia de que tem motivos para que a gente se inquiete. E é isso que o apóstolo está fazendo aqui. Em Lucas 19, 41 a 44, por exemplo, Jesus ele se inquieta a ponto de chorar por Jerusalém, não ter reconhecido a salvação no meio deles. Olha o que está inquietando e inquietou o coração do nosso Senhor. Em João 11:35, outro exemplo, Jesus ele se inquieta e chora novamente frente ao mal da morte, presente na vida dos seus eleitos, quando Lázaro morre. Jesus ele chora, ele se inquieta. Mateus 9:36, nós vemos Cristo também falando que ele se inquieta ao ver as multidões como ovelhas sem pastor. Romanos, nós vemos agora o apóstolo de Cristo Jesus se inquietando por desejar conviver com a igreja e servi-los. Veja, vai pegando o que é que inquieta o coração de Cristo e o que inquieta o coração do apóstolo Paulo. Em Filipenses, o apóstolo fala algo sobre o seu coração. Ele se inquieta com a dúvida se é melhor ir estar com Cristo de uma vez ou participar do progresso da fé da igreja. São homens tanto, né? Olha o que é que está passando no coração desse servo do Senhor. Olha o que é que está fazendo ele se inquietar. Mas não apenas isso, se você olhar em Colossenses 2, Paulo, ele se inquieta com o progresso da fé da igreja. Não apenas com a igreja de Roma, não apenas com a igreja de Filipos, não apenas com a igreja de Tessalônica. Lá em Colossenses, ele também se preocupa com isso. Mas ele também se preocupa com a firmeza diante de uma mentalidade secular que está solapando irmãos da igreja. Cristo se inquietou com o estado espiritual de pessoas, irmãos, os quais ele queria bem. Paulo, ele se inquietou com o estado espiritual da igreja, os quais ele queria bem. E é por esse motivo que os missionários, eles se inquietam ante a igreja de Tessalônica. E a tal ponto de Paulo enviar um dos seus melhores meninos, Timóteo, para poder ir verificar o estado da fé dessa igreja. E ele diz o motivo: para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Ele diz também: mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Poderia ser que a perseguição e os sofrimentos que essa igreja passou, as privações provocadas por essa perseguição, enfraquecesse a fé daquela igreja. É uma igreja muito nova, é uma igreja recém-plantada. E nisso, eles fossem então levados a ceder diante das pressões. E porventura desistissem de cuidar da fé e passassem a cuidar das coisas terrenas. Ou então, eles de alguma forma pudessem vir a relativizar o zelo deles pelo Evangelho. É isso que está ocupando o coração do apóstolo. E nós também, queridos irmãos, corremos o mesmo risco de estarmos nos inquietando pelas coisas erradas. E nós temos que ter cuidado. Temos que observar o que é que tem passado dentro do nosso coração. E é por muitas vezes inquietando com coisas que não é o que inquietou o coração do nosso Cristo, o que inquietou o coração dos apóstolos, que nós não obtemos consolo
mas muitas vezes caminhamos angustiados. Caminhamos sem saber, muitas vezes, qual é o sentido de tudo isso. Quando ocupamos nossos corações com as preocupações da vida, não sobra espaço para dar atenção pelo que vale se inquietar. E é por isso que eu quero chamar você a refletir. O que está inquietando o seu coração? O que é que tem feito você necessitar de consolo? Pare de se inquietar pelas coisas erradas. Há motivos claros nas Escrituras sobre o que deve ocupar a nossa atenção, igreja. E não é pelo seu bem-estar. Não é pelo seu dia de amanhã. Cristo, ele não se inquietou por si mesmo. Perceba, Cristo, ele não se inquietou por causa da própria vida dele. Ele se inquietou por causa da sua vida. Por causa da sua fé. E da mesma forma, nós devemos nos inquietar por aquilo que realmente vale a pena. O medo da perseguição, o desprezo, a reprovação dos homens são inquietações pecaminosas que eu e você devemos nos afastar. Porque são essas inquietações que nos fazem viver um dia de segunda-feira, de terça-feira, a semana da gente, como se tudo aquilo que ouvimos e celebramos no domingo fosse perdendo o seu sentido, fosse perdendo o seu cheiro. Vai nos afastando pelo zelo do Evangelho. E tudo isso revela uma fé, na verdade, superficial. Deixa eu dizer uma coisa para você. O nosso Cristo, ele não teve medo da morte. Pelo contrário. Ele foi em direção à morte. Para que eu e você pudéssemos nos inquietar pelas coisas certas. Somos consolados com o progresso da fé quando nós nos inquietamos com as coisas certas. Mas, em segundo lugar, eu quero perceber com você que nós somos consolados com o progresso da fé quando recebemos boas notícias. Os versos 6 a 8, acompanhem comigo. Eles vão nos mostrar algo que nos é muito importante aqui. O apóstolo diz assim, a partir do verso 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembranças de nós, desejando muito ver-nos, como, aliás, também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso, fomos consolados acerca de vós pela vossa fé. Apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. A inquietação dos missionários, ela é dissolvida com o consolo trazido pelo obreiro que foi enviado. Pelo que a fé e o amor da igreja estão em pleno crescimento e que a igreja tem boas lembranças dos missionários. Seja qual for a boa notícia, nós recebemos em alguma medida algum conforto ao nosso coração. Mas quando é de algo que estamos esperando muito que aconteça, e as grandes ameaças trabalhando contrariamente, e mesmo assim as boas notícias chegam, certamente isso nos alegra, como o apóstolo ali expressa a sua alegria. A ardente expectativa dos missionários era para ver
a firmeza da fé da igreja. E quando Timóteo chega com boas notícias sobre a fé e o amor dos Tessalonicenses, e que não apenas a fé e o amor por Cristo, mas havia também reciprocidade para com o amor e o cuidado dos missionários. Paulo, ele diz, porque agora vivemos. É como quem estava tão inquieto por essa causa, tão ansioso por obter notícias, que ele estava passando até por dificuldades físicas. Acho que você já passou por isso. Quando você recebeu uma notícia muito ruim a respeito de alguém, seu corpo sentiu, somatizou, é o que se usa por aí, né? Mas quando nós também recebemos notícias que nos trazem alegria, isso se expressa também no nosso corpo. Imagine que chegue a notícia amanhã, para terça-feira, que é a reunião do conselho. Chegue a notícia para o nosso conselho que a igreja vai ganhar um espaço novinho de culto. Vai todo mundo pular de alegria. Se as nossas expectativas, irmãos, não estiverem alinhadas com as do nosso Deus, eu sinto lhe dizer, nós não seremos consolados. Receber a boa notícia de uma herança que você receberá, um processo, por exemplo, vencido na justiça, ou para aqueles mais viciados, que o seu time ganhou o jogo contra o principal rival. Deixa eu dizer uma coisa, se tudo isso enche o seu coração de expectativa, cuidado. Cada uma dessas coisas são terrenas e elas acabarão junto com a terra. Contudo, encher o coração de expectativas com a conversão de parentes e amigos, com a confirmação da fé de catecúmenos, que palavra difícil, né? Com aqueles que estão iniciando a jornada deles. Bem como com o progresso do Evangelho entre os diversos grupos de pessoas, eu posso lhe dizer e garantir, de acordo com o apóstolo Paulo e com as Sagradas Escrituras, haverá consolo para o seu coração. Isso é o que nos mostram as palavras de Paulo. Irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. Perceba, as privações elas podem vir. As tribulações vão estar presentes em nosso caminho. Seja ele o que é mais semelhante ao caminho das Sagradas Escrituras, das inquietações do nosso Cristo, das inquietações de Paulo, ou seja porque você está inquieto pelas coisas desse mundo. As privações elas vão vir de igual modo. Mas não deixe de colocar suas expectativas em coisas que Cristo tem prazer em consolar os seus seguidores. Olha o que é que nosso Cristo diz numa das suas últimas palavras em Mateus 28, 20. Quando ele está dizendo em ordem que os seus discípulos, a sua igreja, deve ir, fazer discípulo, pregar o Evangelho, batizá-los, ensiná-los a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Cristo consola a sua igreja e diz assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Preste bem atenção, porque o que Cristo está relacionando ao estar presente com a igreja até o fim dos tempos, é essa igreja militante, operante, que em meio a privações e perseguições, ela não deixa de seguir a ordem do Cristo. Ela não deixa de se inquietar por aquilo que inquieta o coração do seu Cristo. Mas em João 14,16, nós vemos Cristo também consolando a sua igreja. E ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Veja,
A consolação da igreja é, em meio às privações, ela recebe a boa notícia. A fé está progredindo. Cristo está no nosso meio. Isso é extraordinário, querido irmão. É isso que tem que encher o meio do seu coração. Por isso, deixa eu lhe dizer uma coisa. Redirecione as suas expectativas. E eu quero lhe dizer 3 coisas para que você redirecione as suas expectativas. Primeiro, redirecione as suas expectativas para o progresso da fé de irmãos. Porque isso é grato ao nosso Senhor. Redirecione as suas expectativas para investir na vida de alguém que seja novo na nossa igreja. Porque isso é grato ao nosso Senhor. Redirecione as suas expectativas para evangelizar pessoas que Deus põe em seu caminho, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua vizinhança. Deus está colocando pessoas para que você seja consolado com boas notícias, vendo a palavra alcançando seus efeitos e cumprindo seus propósitos. Certamente você colherá bons frutos e receberá o consolo do Senhor, alinhando as suas expectativas com as dele. Nós somos consolados com o progresso da fé, nos inquietando pelas coisas certas, também recebendo boas notícias. Mas, em último lugar, eu quero observar, quando nós oramos fervorosamente, nós também somos consolados. Observe os 2 últimos versos. Eu quero pedir para que os irmãos leiam em uma só voz o verso 9 e o 10. Vamos lá? Pois que ações diante do nosso Deus, hora do noite e dia, com máximo empenho, para nos ver pessoalmente e levar a terceira. Veja bem, o resultado do consolo aqui desses missionários é o maior fervor das suas orações pela igreja. E é o desejo de continuar contribuindo com o progresso dessa igreja. Quando nos inquietamos pelas coisas certas, quando a nossa expectativa ela está alinhada com a de Cristo e recebemos boas notícias, a prática da oração é aquecida no seu coração. Sim, porque diante das privações, diante de tribulações e perseguições, através das tentativas de Satanás contra o progresso da fé da igreja, além do potencial de cada pessoa em fraquejar na sua própria fé, além do apego pelo conforto e bens desse mundo, poderem amornar a fé da igreja, apenas a palavra do Senhor e a oração fervorosa pode consolar o nosso coração. Quando nós dimensionamos bem as forças espirituais que nós estamos lutando e que estão lutando contra o progresso da fé das pessoas, tanto a luta como as vitórias, elas nos levarão a orar fervorosamente. E é por isso que o apóstolo fala, orando noite e dia com máximo empenho. Pela oportunidade tanto de ter comunhão com a igreja, que o apóstolo ora, como também pela oportunidade de reparar as deficiências da fé dessa igreja. Muitas vezes queremos ver o progresso da fé dos nossos filhos, por exemplo. Mas nós não oramos comprometidamente por eles.
Muitas vezes nós queremos ver o progresso da fé de um cônjuge, um esposo, de uma esposa, e não intercedemos com súplicas por ele diante de Deus. Por vezes, queremos ver o progresso da fé de um irmão da igreja, mas a gente só ora uma vez por ele. Muitas vezes queremos ver o progresso da fé de nossa igreja, mas oramos repentinamente por ela. Muitas vezes queremos ver a conversão de almas, mas não nos comprometemos seriamente com a oração por essas vidas. Veja, o empenho e o fervor dessa equipe missionária, eles oram todos os dias, ao menos 2 vezes ao dia. Ele ora dia e noite. Óbvio que a ideia é que ele está orando sem cessar. É passar um dia, 2 dias, é orar o dia inteiro. O coração desse apóstolo, desses missionários, é igualmente o coração de Cristo. Eles estão com o seu coração na igreja de Cristo. E eles oram com o máximo de empenho, ou seja, como quem trabalha no empreendimento. É igual construção de chinês, japonês. Você já viu? Tem até videozinho na internet que mostra. Aí eles colocam naquela aceleração o vídeo que para montar um prédio de 50 andares é um revezamento ali de equipes. E a coisa vai sendo montada. Sim, uma semana um prédio de 50 andares está de pé. É sensacional. É uma construção. É uma oração que envolve um empenho como quem está construindo uma casa. E a gratidão aqui é uma manifestação do temor do Senhor e de testemunho da igreja. Eles estão aqui com seus olhos em Cristo, sabendo o que Cristo fez para que essa igreja continuamente progrida na fé. E por isso que eles oram dessa maneira. Por isso que eles oram fervorosamente. Para que o efeito da perseguição, o efeito do secularismo, o efeito dessa danada de dicotomia na vida da gente, que a gente separa o que é santo, separa o que é do domingo, separa o que é do trabalho, isso seja desfeito na mente dos crentes. Para que não produza desânimo, mas o ânimo seja maior, para que o progresso da fé e o compromisso com Deus cresça e a sua obra aqui na terra se desenvolva. E é por isso que eu quero chamar você a ser grato ao Senhor em suas orações. Ore fervorosamente por maior comprometimento da sua alma. Ore por maior comprometimento para que a nossa igreja ela seja comprometida com o nosso Senhor, com aquilo que está no coração do nosso Senhor, com o que Deus está fazendo aqui na terra. Deus está, sim, queridos irmãos, reunindo a sua grande família. E é por isso que lá em Efésios o apóstolo fala: por essa causa me ponho de joelhos, tomando o nome de toda a família. Ele está olhando para a família de Deus e ele está desejando com que essa família não apenas cresça de fora para dentro, mas essa igreja cresça com a sua fé aqui dentro, onde irmãos estão empenhados uns com os outros. Eu acredito que, como eu, você também precisa parar um pouco e pensar: Senhor,
que é que eu tenho feito da minha vida? Por que, Senhor? Por que que eu não tenho um coração parecido com o do apóstolo? Mas deixa eu lhe lembrar, irmãos, essa equipe missionária, ela é tão pecadora como eu e você. O único que foi perfeito nessa obra é o nosso Cristo. Por isso eu e você precisamos refletir nessa palavra. E eu quero trazer algumas questões para que a minha e a sua reflexão ela não seja vazia. Eu quero que você pense sobre o que tem movido suas expectativas. Por que será que muitas vezes nós nos encontramos desanimados no início de semana? Não seria porque nós estamos em desarmonia com a direção do Espírito para o crente, para a igreja? Porque nos desviamos tão facilmente da prática da oração, sobretudo da oração fervorosa. Por quê? Sou só eu? Ou você se perde nas suas muitas inquietações da vida? Nós não podemos perder de vista o que o Senhor fez por nós, para que nós creiamos, para que nós sintamos e para que nós saiamos por esse mundo a fazer da sua vontade. Por isso, crianças, eu quero falar primeiro com vocês. Vocês acharam que eu não estava vendo vocês? Algumas já dormem, mas outras me escutam. Se você está me escutando, criança, deixa eu falar uma coisa com você. Sabe, principalmente, aqui está uma febre de boneco de Lego. Não sei se vocês já perceberam isso, né? A maioria tem criança que está fazendo assim para mim. Elas também estão percebendo. Desejem de modo parecido com a vontade que vocês têm de ter aquele boneco de Lego novo. E seus pais, e seus irmãos, que seus amigos amem a Deus. Vocês devem orar por papai, por mamãe. Vocês devem orar pelos seus irmãos. Você lembra a última vez que você orou? Para que a sua irmãzinha ela entenda mais do amor de Deus? Ou você só reclamou, como a gente é mais propenso a fazer, que ele deixe de ser um chato? Crianças, vocês podem orar. Vocês devem orar pelo progresso da fé do pai, da mãe, dos irmãos e daquele amiguinho da igreja. Mas também daquele seu vizinho. Ore, criança. Fale com o papai do céu. Peça a ele para que aquele coração possa entender a fé em Cristo Jesus. Nada pode mudar mais alguém que esteja lhe perturbando. Escuta bem isso aqui, viu, criança? Isso aqui serve para os adolescentes também. Se tem alguém lá na sua escola que está lhe perturbando, ore para que essa criança, para que esse adolescente se converta. Nada vai fazer ele parar de te perturbar mais do que ele ter Cristo Jesus no coração dele. Ore. Seu irmãozinho, sua irmãzinha está muito chato com você, ore mais por ele. Coloque de joelho, você pode orar. Ore. Ore também por papai e mamãe. Papai e mamãe são pecadores igual a você. Eles só são mais maduros. Mas ore, interceda. Peça ao Senhor para que dê mais sabedoria a papai e mamãe. Peça ao Senhor para que Ele livre seu pai e sua mãe de tropeçar em pecados. Você pode fazer isso. Você deve fazer isso.
Mas eu quero falar também com os jovens. Jovem, alinhe suas expectativas com a do Senhor. Usem a força, o tempo e os recursos que Deus deu a vocês para que outros amigos possam progredir na fé. Ou quando você vai lá na Amazon, você só pensa nos livros que você quer comprar para você mesmo. Aquele livro de Emílio Garofalo que saiu, quero muito comprar para mim. Pense no seu irmão da fé. Pense no progresso dele. Busque ele para saber como é que está o devocional dele. Ore com ele. Não tem segredo, não. Comece a fazer. Cuida de quem Deus, da parcela do povo de Deus que ele confiou a você. Só não façam isso com uma boa dose de oração. E eu posso dizer a vocês, garantidos pela palavra, vocês vão ver o reino. Vocês vão ver o reino do Senhor vir. Aos nossos senhores e às nossas senhoras, deixa eu falar uma palavra com vocês também diante disso. É para mim também, irmãos. Eu já estou chegando. Ontem fui jogar vôlei. Eu disse, meu Deus do céu. Nunca me senti tão Senhor. É dor para tudo que é lado. Vou falar uma coisa. Parem de usar mal o tempo de vocês. Caso você esteja fazendo isso. Espera-se que crentes maduros se inquietem mais com as coisas certas. Mas também que orem com mais constância pelas coisas certas. E deixa eu lhe dizer uma coisa, que de acordo com essa palavra, o seu desânimo, no seu desânimo, você será consolado pelo nosso Senhor. Você será consolado pelo Espírito, lhe dando as experiências de conversão e o progresso da fé de pessoas. Ele não vai lhe consolar com o tempo perdido nas redes sociais, em novelinhas, em muitas séries. Porque isso já é uma tentativa sua de tentar trazer consolo para um coração que está desnorteado, que está dessintonizado com o coração do nosso Cristo. Mas não há outro caminho, irmão. Só volta. Volta para aquilo que Cristo te chamou. Se isso aqui tem a ver com você, apenas volte para o eixo. Volte para aquilo que preenche o coração do nosso Cristo. Almas progredindo na fé em Cristo Jesus. Se esforçando por isso. Dando tempo para isso. Acha um jeito nessa tua agenda agitada para desacelerar e fazer aquilo que é o que Cristo chama de guardar tesouros nos céus. Mas eu também quero falar com aqueles que estão nos visitando. Talvez você tenha já se cansado de procurar consolo para a sua alma, para o seu corpo cansado, para suas angústias e inquietações, em tantas propostas que nos são feitas aqui nesse mundo. A mensagem do Evangelho nesta noite para você é que apenas em Cristo Jesus você encontrará verdadeiro consolo para a sua alma. Por isso, venha até Cristo. E você vai achar consolo no progresso da fé. Ele vai começar em você. Que ele vai desenvolver em você, no meio do corpo de Cristo. No meio de um monte de gente
que também está buscando progredir na fé, amadurecer um pouco mais. Irmãos, aquele que começou uma boa obra, ele vai completar. E é com o poder da palavra, é com as bênçãos dos meios de graça que já nos são dados em Cristo Jesus, que nós vamos verdadeiramente progredir na fé. Palavra, sacramentos e oração. Faça uso disso. E busque servir a sua igreja local, para que os seus irmãos cresçam no uso dessas bênçãos, para o progresso e embelezamento da igreja de Cristo. Vamos orar? Vamos ficar de pé para orar? Senhor, como é bom, Pai, poder finalizar mais um dia de domingo, um dia do Senhor, alimentando a nossa fé com a expectativa que as Sagradas Escrituras geram na vida de pessoas que outrora andavam perdidas, mas que agora encontraram o verdadeiro sentido dessa vida. Conhecer a Cristo e servir a Cristo na sua igreja. Ó Pai, fortalece a nossa igreja nesse propósito. Faz-nos, Senhor Deus, vivos novamente. Faz-nos, Senhor Deus, ter a nossa mente e coração voltados para aquilo que tem e é o que enche o coração do nosso Cristo. O único motivo de continuarmos aqui nessa terra, fazer o nome do nosso Cristo conhecido. Por isso, Pai, nos ajuda com maior empenho, servir-nos uns aos outros no progresso da nossa fé, para que a tua igreja seja consolada, animada, e então ela possa, Pai, expressar esse amor do Senhor com tantos atos, com tantas palavras que só o Senhor pode gerar em nossas vidas. Que o Senhor seja conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém.